Olá, chegamos ao terceiro vídeo da série dos frutos do Espírito. No primeiro vídeo falamos sobre amor e alegria, no segundo vídeo falamos sobre paz e paciência e nesse vídeo nós vamos falar sobre benignidade, bondade. Fica comigo então. Olá meus amigos e minhas amigas, quem fala com vocês aqui é seu irmão Eliel Souza. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que têm participado, que têm contribuído com o canal. Minha gratidão a vocês. E gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta os vídeos, ative o sininho para receber as notificações e se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Como disse anteriormente, esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo de uma série de 4 vídeos onde estamos tratando os frutos do Espírito. E nos vídeos anteriores eu fiz uma introdução sobre o que são os frutos do Espírito. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar na descrição o link dos 2 vídeos, Amor e Alegria, Paz e Paciência. Quando você terminar de assistir esse vídeo, corre lá, clica lá e assiste os demais. Vai ser bênção na sua vida. Para fazer um resumo, os frutos do Espírito são aqueles frutos ou as qualidades que nós adquirimos e aperfeiçoamos quando caminhamos com Cristo. E eles fazem um contraponto aos frutos da carne, que são os frutos da nossa natureza humana, né? A inveja, a ira, por aí vai. Então, os frutos do Espírito são aperfeiçoados em nós a partir do momento que nós nos relacionamos com Cristo, andamos com Cristo, nos aprofundamos em Cristo e nós passamos a ficar parecidos com Cristo. Dessa forma, os frutos são aflorados na nossa vida e ficamos cada vez mais semelhantes ao nosso Mestre Jesus. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Agora vamos falar sobre benignidade, bondade. Vamos lá? Benignidade e bondade. São 2 frutos semelhantes, porém cada um tem uma característica própria. Eles podem caminhar juntos ou não. A benignidade ela está voltada mais na essência, voltada mais ao caráter da pessoa. Uma pessoa benigna, uma pessoa bondosa, uma pessoa benevolente, uma pessoa generosa. É uma pessoa que é conhecida por essa característica. Você já deve ter conversado com alguém e ter comentado: aquela pessoa é boa, aquela pessoa é bondosa, porque a essência da pessoa reflete o que ela é. Aquilo que ela tem no interior reflete ela no exterior. Enquanto que a bondade ela está mais relacionada nas atitudes, nos gestos do dia a dia. É aquela pessoa que estende a mão, que ajuda o próximo, que ajuda o necessitado, que as suas ações são ações de bondade. Eu disse que são frutos semelhantes, mas não quer dizer necessariamente que os 2 obrigatoriamente caminham juntos. Pode ser que uma pessoa que ainda não conhece a Cristo tenha uma má índole, seja uma má pessoa, mas eventualmente pode ter atos de bondade, ajudando com um prato de comida para quem tem fome, mas isso não faz dela uma pessoa bondosa. Pode ser que também tenha pessoas bondosas na sua essência, mas que não demonstra isso em atitudes. Então são coisas semelhantes, porém uma não depende da outra para existir. Mas nós cremos que os frutos do Espírito são aperfeiçoados em nós à medida que caminhamos com Cristo. Então dificilmente você vai ver uma pessoa que seja bondosa e que isso não reflita também em atitudes. Porque Cristo vive em nós, Cristo vive nessas pessoas que aperfeiçoaram esses frutos através do amor de Cristo. Com relação à benignidade, Paulo escreve aos Colossenses dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Repare bem a forma que Paulo escreve. Ele fala de entranhas de benignidade, entre outros adjetivos. Em algumas traduções está como profundidade, mas o que eu entendo
o que ele quer dizer é que esse fruto, esse sentimento, essa característica não é superficial ou não é raso, é algo profundo, é algo do interior. Por isso que eu falei que a benignidade ela está muito relacionada ao caráter. Porque uma pessoa que finge ser bondosa não consegue sustentar por muito tempo, porque aquilo que ela está demonstrando esporadicamente não é uma verdade, não é do seu interior, não tem profundidade. Mas nós que produzimos os frutos do Espírito caminhando com Cristo, temos isso nas nossas entranhas, temos essa característica no nosso interior, é de dentro para fora. E o que nós demonstramos a partir desse fruto é aquilo que está no nosso coração de fato, é aquilo que está no nosso interior de fato, é aquilo que está no nosso espírito de fato. E é essa orientação que Paulo dá à igreja de Colossenses, de entranhas, de profundidade, de benignidade, misericórdia, mansidão e longanimidade, ou seja, do seu interior, algo verdadeiro e profundo. Em Provérbios, Salomão diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ate-as ao seu pescoço, escreve-as nas tábuas do seu coração. O que eu gostaria de frisar nesse texto, que ele fala primeiro para não deixar a benignidade. Em seguida ele fala para atar no pescoço, ou seja, deixar evidente. É impossível você olhar para uma pessoa com alguma coisa amarrada no pescoço e você não notar, né? É isso que ele está querendo dizer. É para deixar à mostra mesmo, para deixar evidente a bondade que há em você. É interessante isso, né? Porque é comum as pessoas que têm essa característica tão evidente quanto a bondade, a generosidade, a benevolência, não receber a mesma tratativa em troca por algumas pessoas. E quem tem essa característica já pode ter pensado, você mesmo já pode ter pensado assim: eu tenho que deixar de ser bonzinho, eu sou bom com as pessoas e as pessoas não me devolvem da mesma forma. Acabo tendo prejuízos por ter sido bom demais. Mas Salomão nos orienta a deixar evidente essa característica. Infelizmente, se a atitude do outro não condiz com a sua atitude, isso quer dizer mais sobre o outro do que sobre você. Continue sendo bênção, continue tendo a sua essência à mostra, sendo essa pessoa generosa, benevolente, que foi aos moldes do próprio Cristo, uma pessoa cheia de compaixão. E é importante também falar que a benignidade é uma característica também do próprio Deus. Vários salmos citam a benignidade do Senhor. Então, para você que tem essa característica e para você que está procurando aperfeiçoar essa característica, saiba que o próprio Deus também a possui. O que eu quero dizer é que nós estamos caminhando sempre rumo à perfeição. Não seremos perfeitos, nunca, mas sempre temos que caminhar rumo à perfeição. E os nossos exemplos são o próprio Cristo, o próprio Deus. São essas características que nós temos que buscar ter no nosso interior. É essa essência de amor, de generosidade, de compaixão, ensinado na própria palavra de Deus, ensinado por próprio Jesus, que nós temos que carregar. E eu quero deixar como exemplo de citação, benignidade de Deus, o Salmo 86, versículo 5, que diz assim: pois tu, Senhor, é bom e pronto para perdoar, e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Então, meu irmão, minha irmã, seja bondoso. Procure aperfeiçoar esse fruto do Espírito no seu coração. Falando mais sobre a bondade agora, em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Já em 1 Coríntios 13, versículo 4, o apóstolo Paulo fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e nem se orgulha. O texto de Efésios fala de perdão. O texto de Coríntios fala em amor. O que eu levo para mim nesses dois textos, que a bondade ela vai muito além de atitudes esporádicas. São mais atitudes profundas que nem sempre são fáceis de executar. Por vezes é mais fácil você
doar um alimento a quem tem fome, um copo de água para quem tem sede, uma roupa para quem tem necessidade. Mas quando se fala de perdão e de amor, esses atos de bondade para com o próximo requer de nós um esforço maior. Por que eu digo isso? Porque vai além do orgulho, vai além das circunstâncias, vai além do certo e do errado, de quem errou e quem não errou. E esses gestos de bondade é essencial para os relacionamentos, para a comunhão do corpo, para com o próximo. E são esses gestos, essas atitudes de bondade que realmente vai refletir o fruto do Espírito que há em você, tanto do seu caráter, que é a benignidade, como em atitude. E por falar em benignidade e bondade, eu já falei aqui no vídeo algumas vezes, são características próprias do próprio Jesus. Nos vídeos anteriores eu citei que Jesus demonstrava e ensinava sobre todos esses frutos. E a bondade e a benignidade não foi diferente. Esses frutos sempre estiveram presentes no ministério e na pessoa de Cristo. E por vezes nós vemos textos onde Jesus estava diante da multidão e sentia grande compaixão. Mas para pegar um texto específico para demonstrar esses frutos que Jesus carregava e que ele ensinava e que demonstrava, eu deixo esse texto que está no livro de Marcos. Nesse texto conta a história de um homem leproso que foi até Jesus e se ajoelhou diante dele e falou: Senhor, se o Senhor pudesse, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me tornar limpo. E o texto fala que Jesus sentiu grande compaixão por aquele homem. E ele disse: eu quero, seja limpo. E tocou naquele homem. A gente sabe que na época de Jesus, os leprosos viviam longe da sociedade, marginalizados. As pessoas nem chegavam perto, quem dirá tocar. Mas ele chegou diante de Jesus, se ajoelhou, e aquilo moveu o coração do Senhor com compaixão, benignidade e bondade. A compaixão gerou a atitude do Senhor, e a atitude foi de curar aquele homem. E na mesma hora que Jesus o tocou, ele foi curado. Nós temos que ter esse sentimento diante de certas situações. A gente tem que começar a analisar e pensar o quanto que a dor do outro tem mexido com a gente. O quanto que a gente vê crianças, idosos, diversas pessoas passando situações difíceis e isso não mexe com a gente? Será que realmente nós estamos desenvolvendo esses frutos de benignidade, de compaixão e de bondade, que é atitude? Muitas vezes a gente só solta palavras como que situação difícil, puxa vida, que dó. E quais atitudes nós estamos tomando com relação a essas pessoas que muitas vezes chegam até nós também pedindo acolhimento? Fica a reflexão. Nós temos que ter compaixão, frutos da benignidade e da bondade. Não basta só ser uma pessoa bondosa, isso é importante, mas também tem que ter atitude de bondade para com o próximo. Então, que o seu coração, que o meu coração frutifique, que exale, que seja de dentro para fora, que haja benignidade e bondade do nosso interior e das nossas atitudes. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se você precisa de uma oração, pode deixar o seu nome nos comentários, terei a maior satisfação em orar por você. Também, se tiver dúvidas, sugestões, será muito bem-vindo. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida. Até mais.